Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês este tarô aqui, que é o tarô surrealista, e ele é do Luigi di Giamarino. Aqui ele é da Lo Scarabeo, né? Já dá para ver aqui o escaravelho. Vamos ver aqui do lado, do outro. Embaixo o meu tá um pouquinho rasgado aqui, mas aqui mostra as línguas, que vem um livretinho dentro, né, em que tá esse livreto. Então a gente tem inglês, espanhol, italiano e também português. E aqui, né, do lado de cima, atrás, né, um deck por Luigi di Giamarino. E vamos abrir aqui essa caixinha, né? Já deu para perceber que ela deu uma rasgada aqui. Ela é de um papelão, assim, bem simples, né? Não é papelão duro, é um papelão bem simples, bem fino. Aí aqui dentro da caixinha vem então o tarô em si e também o livretinho aqui que tem naquelas línguas que eu falei, né? Então vamos lá para o português para ver sobre o que é esse tarô. Então aqui a gente vê no meio de um silêncio prenunciador um chocalho, uma floresta, um busto de mulher, um pedaço de céu, uma tenda, uma mão, uma montanha, e o vento misterioso ergue-se. A experiência começa. Uma frase de Paul Nouget. E aqui falando sobre o surrealismo, então nascido da visão teórica do poeta André Breton, que codificou as linhas orientadoras do movimento no primeiro manifesto surrealista de 1924, o surrealismo foi um movimento cultural que envolveu todas as artes visuais, a literatura e o cinema incipiente, influenciando profundamente a pesquisa de inúmeros artistas e intelectuais. Breton achava inaceitável que, sobretudo à luz das últimas descobertas da psicanálise, a civilização moderna não reconhecesse as realidades humanas e intrapsíquicas do sonho e do inconsciente. O surrealismo surgiu assim essencialmente como rebelião contra a ditadura da racionalidade, estabelecendo como objetivo libertar totalmente as potencialidades imaginativas do inconsciente até alcançar um estado além da realidade, a surrealidade. Então, né, isso aí, o mundo dos sonhos. A gente vê que as imagens surrealistas, elas são bem abstratas, né? E para Breton, esse estado de loucura utópica nada mais era do que o funcionamento real do pensamento, ou seja, a ausência de todo e qualquer domínio exercido pela razão à margem de qualquer preocupação estética e moral. Através das suas imersões no magma imagético do inconsciente, instigados por um incessante desejo de libertação espiritual, os artistas surrealistas tornam-se no seu trabalho, transformam-se na matéria de que são feitos os sonhos e guiam-nos ao longo de uma viagem onde, para usar as palavras de Magritte, o sentido é o impossível. E mais uma frase: o surrealismo não é um movimento expressivo, novo ou mais fácil, nem uma metafísica da poesia. É um meio de libertação total do espírito. Anthony Artaud. E o tarô surrealista foi pensado e realizado seguindo as mesmas técnicas adotadas pelos surrealistas, pelo que se pode dizer que se trata de um baralho com esqueleto líquido, no qual a estrutura se dobra às necessidades do sonho da poesia. Os arcanos maiores personificam as etapas de um percurso onírico repleto de visões surrealistas, algumas das quais, como os relógios derretidos de Dalí ou os homens com chapéu de coco de Magritte, se tornaram um patrimônio comum do imaginário, prova concreta que o sonho de Breton de transformar o mundo e mudar a vida não fosse afinal tão irrefletido. Cada arcano maior, bem como cada arcano menor, possui um nome evocativo que frequentemente recorda uma pintura surrealista existente. Os maiores são também acompanhados de uma citação que abre o sentido da própria carta. E depois a gente vai ver um pouquinho, vou tirar algumas cartas para ver o que está escrito
aqui. Então já deu para perceber, ele é baseado em obras de arte surrealistas. Então, agora vamos ver aqui essas cartas. Aqui uma carta, né, promocional. Aí, então, falando para o surrealista. E assim, né, é atrás desse tarô. A gente vê essa imagem atrás das cartas. Então, vamos ver aqui. Então, aqui a gente tem alguma imagem e aqui o número e o nome da carta. Então, aqui a gente tem o louco. Eu não conheço todas as obras surrealistas, então eu não vou poder dizer para vocês qual obra é qual a inspiração, mas vamos ver aqui. Aqui a gente tem o mago, né, que parece que essa pessoa está formando essa face, né, o mago que tem todas as ferramentas, a sacerdotisa arrumando a sacerdotisa que aparece nas cartas tradicionais aqui em cima. Aqui o livro, né, dela, muito interessante. A imperatriz aí, uma das mãezonas. O imperador aqui com uma representação de Freud, né, o pai da psicanálise. Aqui o hierofante. Aqui os amantes. O carro. A justiça. O eremita, interessante aqui, né? No lugar da lanterna dele a gente tem um olho. A roda da fortuna. E aqui fica uma coisa meio que se repetindo, né? Se a gente prestar atenção, é ele segurando ele, segurando ele. Bem interessante. Aqui a força. O dependurado. É o Pinóquio. É uma marionete. A morte. Se vocês souberem de algumas referências aí que faz sentido para vocês, que eu não tô comentando aqui, deixa nos comentários aí a percepção de vocês. Aqui a temperança. O diabo. A torre. A estrela. Isso aqui, né? Uma das imagens que faz parte da parte de trás das cartas. A lua. O sol é uma gema de ouro. O julgamento. E o mundo aqui nos arcanos maiores. Agora vamos partir para os arcanos menores. Aqui o naipe de copas. Então aqui a gente tem as de copas. Aqui o 2 de copas, geralmente é a carta aí de relacionamento. 3 de copas, a carta das amizades. 4 de copas, a carta do tédio. 5 de copas, é uma carta de decepção. É interessante, né? 5 luas aqui. 2 bebendo e 3 que já cansaram de beber, porque nessa carta, lá no Tarot de Waite, geralmente tem 2 taças em pé e 3 caídas,
Mas bem interessante aqui essa imagem. 6 de copas. E carta da nostalgia. 7 de copas, a carta das diversas escolhas que podem ser ilusões ou não. 8 de copas, um dos significados é o deixar ir, né? Aquilo que não serve mais. Então aqui tá aparecendo um homem olhando aí pro outro horizonte. 9 de copas, uma carta de satisfação. E o 10 de copas geralmente da felicidade doméstica. E que interessante, né? Também uma coisa meio lá da roda da fortuna, né? Uma coisa dentro da outra, dentro da outra. Aí aqui as cartas da corte, aqui o pajem de copas. Geralmente a gente fala de uma imaturidade emocional. Cavaleiro de copas, que muitas vezes a gente fala que é o Dom Juan. Rainha de copas, uma das personagens mais afetivas aí do tarô. E aqui o rei de copas, apesar de ter maturidade afetiva, às vezes ele tem dificuldade de lidar com as emoções. Bem interessante. Agora vamos ao naipe de ouros. Então aqui o as, né, início, novas oportunidades no ramo material. 2 de pentáculos, a carta que fala pra gente equilibrar aí o nosso material. 3 de ouros, ouros e pentáculos tá é a mesma coisa. Uma carta de cooperação. 4 de ouros, uma carta de mesquinhez. 5 de ouros, uma carta de perdas, muitas vezes, de crise. 6 de ouros, a carta da generosidade. 7 de ouros, uma carta de espera, mas de continuar fazendo o que você está fazendo. E muito interessante para esse significado, o homem indo aí com a sua bicicleta. 8 de pentáculos, geralmente uma carta que fala da nossa maestria, da nossa especialidade no trabalho, né? De um desenvolvimento daquilo que a gente sabe, também muitas vezes de recompensas. Então, muito interessante aqui esses girassóis. 9 de pentáculos, a carta da autossatisfação. 10 de pentáculos, a carta aí da prosperidade, também pode ser prosperidade familiar. Aqui, né, bem surrealista mesmo, esse tarô não tá aparecendo muito nesse significado. Pajem de pentáculos aí, uma pessoa que quer se esforçar, né, para começar a trabalhar ou a ganhar dinheiro. Cavaleiro de pentáculos, também uma pessoa muito esforçada, que é muito trabalhadora. Rainha de pentáculos, geralmente é uma pessoa que sabe fazer a administração aí dos bens domésticos ou de pequenas coisas. E rei de pentáculos, geralmente grande investidor. Aqui, se eu não me engano, a imagem do próprio Salvador Dalí. Agora, um naipe de bastões, então aqui a gente tem o as de bastões, então, né, oportunidades aí para novas inspirações. 2 de bastões, a gente sempre fala de escolhas a se fazer. 3 de bastões, aí já concretizando as escolhas feitas no 2 de bastões. 4 de bastões, uma carta de pequenas comemorações. 5 de bastões, a carta da competição,
e geralmente de uma competição saudável. E aqui muito interessante, porque por enquanto é a única carta que realmente me é familiar com outras imagens, né? Que lembra realmente aí os 5 de bastões em outros tarôs. 6 de bastões, a carta do reconhecimento público. 7 de bastões, a carta onde a gente tem que defender o nosso propósito. 8 de bastões, a carta da continuidade. Essa aqui bem surrealista, mas bem interessante, né? As patas do cavalo são pincéis. E aqui tá acontecendo, parece algum tipo de ilusão de ótica, que você olha de uma forma, parece uma coisa, olha de outra, parece outra. Bem interessante. 9 de bastões, a carta aí onde a gente, né, tem que continuar tentando também, muitas vezes apesar de estarmos cansados. O 10 de bastões, geralmente uma carta aí que fala que a gente está com acúmulo, né, de tarefas, uma carta de cansaço. E é muito interessante, como é um tarô surrealista, às vezes dá para ver algumas coisas, às vezes você não vê nada direito e às vezes fica uma confusão total. Pajem de bastões, aquele que busca inspiração, mas talvez tenha várias ideias, mas não segue nenhuma. Cavaleiro de bastões, aquele que já segue realmente as suas inspirações, mas que se distrai facilmente. Rainha de bastões, essa aqui é uma personagem muito apaixonada por tudo, né? Pelos seus projetos, pelos seus desejos, talvez pelos seus relacionamentos também. Rei de bastões é uma pessoa que expande aí os seus projetos, que realmente realiza. Muitas vezes ele vai envolver mais pessoas nas suas questões. E aqui é interessante que ele parece que está preso, talvez a si mesmo, né? Aí aqui o naipe de espadas. Então as de espadas geralmente aí falando pra gente de novas soluções para alguns problemas, talvez, ou novas ideias, também novos estudos, né? O naipe da racionalidade. 2 de espadas, aí a carta da cegueira deliberada. 3 de espadas, aqui a carta geralmente do coração partido, então aqui a gente tem 3 alfinetes, me parece. E aqui é engraçado, parece que esse aqui é o símbolo do Facebook, né? Será que ela está decepcionada com as redes sociais? O emoji aqui, uma carta de protesto, talvez, dessa imagem. 4 de espadas, uma carta de descanso. Aqui parece um descanso obrigatório, né? Porque parece que a pessoa está, na verdade, ou muito enfraquecida ou realmente já partiu dessa para melhor, né? Parece aqui uma espécie de cerimônia. 5 de espadas, aqui a carta do conflito. E aqui eles estão conflitando mesmo, pelo que parece. Geralmente nessa carta já mostra algumas pessoas que perderam a briga, né? 6 de espadas, a carta do afastamento, e aqui, né, uma referência à mesma carta, que é esse barquinho. E é bem interessante, porque no 6 de espadas, geralmente só mostra o barquinho ali que tá ou num rio, ou num lago, enfim, mas nunca mostra o que que tem à frente. Aqui tá mostrando. Bem interessante. 7 de espadas, uma carta de estratégia. Será que a estratégia aqui é essa imagem tentar se esconder, né, se camuflar aqui no quadro? 8 de espadas, a carta do aprisionamento. 9 de espadas, a carta das ilusões da nossa mente que causam preocupações, estresse, muitas vezes pesadelos.
10 de espadas, uma carta aí de finalizações, né, de conflitos. E aqui vamos às cartas da corte. Então aqui o pajem de espadas. O pajem de espadas geralmente é uma pessoa muito teimosa, que acha que tem razão em tudo, mas na verdade não tem nem maturidade. Aqui, cavaleiro de espadas. Geralmente um cavaleiro que vai perseguir os seus objetivos a qualquer custo, né? Vai guerrear com qualquer pessoa, lutar, discutir, brigar para alcançar aí os seus objetivos. Rainha de Espadas, uma das personagens também mais frias e racionais, mas uma ótima conselheira. E o Rei de Espadas, também um dos personagens mais racionais aí do tarô, muitas vezes mandão, né? Então, aqui terminamos com esta carta da corte e aqui temos o Salvador Dalí novamente aparecendo. E aqui mais uma carta promocional da Lô Scarabée. Aqui então a gente tem essa carta, ela não parece ser aquela que tem algum tipo de plástico, ela parece um papelão, mas um papelão até resistente. Ó, ela tem alguma flexibilidade. Aí vocês sempre me perguntam das finuras das cartas aqui, essa aqui bem fininha. E vamos embaralhar para ver aí o que fala no livro, né? Os significados aí dessas cartas. Bom, então vamos tirar uma carta aqui, ver qual que é. 7 de espadas. Então aqui no 7 de espadas a gente tem o sedutor, fala de confiança total que se transforma em irreflexão ou até mesmo em loucura, astúcia e manha. É isso aqui que tem bastante a ver com a questão da estratégia aí no significado mais tradicional da carta. Outra carta aqui, o 4 de bastões, que fala que a festa dos deuses, satisfação, ideal espiritual que impõe a procura de um significado na vida cotidiana. A gente sempre fala que é a carta das pequenas comemorações, então geralmente, né, aqui talvez essa questão procura de significado na vida cotidiana seja isso, né? Comemore as pequenas coisas, né? Para você não perder o significado mesmo das coisas, se desmotivar. Aqui é a carta dos amantes. Então, como significado aqui a gente tem o enigma do desejo, a união sacro-canibalesca dos contrastes, decisão totalmente tomada com o coração. Aqui a gente tem uma frase: o amor não é feito de mistérios, nós somos essa própria evidência. Paul Eluard. E eu tava vendo em várias dessas cartas, né, dos arcanos maiores, tem também aí alguma frase, né, de reflexão. E esse aqui é um tarô bem interessante, mas sinceramente não é um tarô que eu utilizaria aí para fazer as minhas tiragens. Eu acho que ia me deixar bem confusa em alguns momentos. Que nem eu digo algumas vezes, eu sempre gosto de olhar assim pro tarô e ele realmente conversar comigo, né? Mas esse aqui, é claro, ele tem a proposta dele, que é ser o tarô surrealista mesmo, que tem a ver aí com o nosso mundo dos sonhos, onde tudo é muito abstrato e muitas vezes nada faz sentido. E para esse objetivo, realmente eles conseguiram alcançar ele, né? Mas é um tarô muito interessante, né? Muito artístico, adorei a arte aqui das cartas. E lembrando que se você gostou desse tarô e você quiser adquirir ele, vou deixar o link da Amazon aqui na descrição. Você comprando por esse link, você ajuda bastante o canal, mas você também pode ajudar a gente curtindo aí o vídeo, compartilhando com quem gosta desse assunto de tarô, até de arte mesmo, e também se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Aqui toda semana eu tô mostrando um tarô aí da minha coleção. Lembrando que eu também tenho cursos aí de tarô que também vão estar aqui na descrição. Então não esquece de comentar aqui o que você achou desse tarô
e até o próximo vídeo.